todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é filosofia de prazer, prazer de viver. Para isso eu vou abordar três escolas ou filósofos, digamos, pode ser de muitas maneiras, que tratam o prazer e que eu valorizo bastante, que eu acho que é pertinente trazer para cima da mesa. Temos o Tantra Yoga, a escola Tantra Yoga, Aristóteles, Epicuro, Epicurismo. Portanto, para quem se interessa por uma vida de prazer, uma filosofia do prazer de viver e dos prazeres, eu sugiro que estudem o Tantra Yoga. Por exemplo, eu li uma obra que me interessa também divulgar, é Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade, de Laércio Fonseca, que ele, entre outras coisas, ele é formado em físico, academicamente, especializado em astronomia e astrofísica, relacionado com espiritualidade também. Ele é mestre de Kung Fu, mestre de Yoga, mestre de Tantra Yoga, Tai Chi Chuan, entre outras coisas. Portanto, estudioso da filosofia oriental e da ciência no sentido geral, bem como de espiritualidade. Para estudar Aristóteles e uma filosofia do prazer, tenho como sugestão esta obra, Ética Nicômaco, de Aristóteles. É uma boa tradução, foi dada como referência por um professor meu de ética, na universidade, como uma boa tradução de António de Castro Caeiro. Epicuro, Cartas Máximas e Sentenças, uma boa tradução também, de Gabriela Baião. E temos esta obra também, Cartas sobre a Felicidade, de Epicuro. A primeira obra que eu mostrei, Cartas Máximas Sentenças, inclui também Cartas sobre a Felicidade, de Epicuro. E porquê é que eu escolhi falar acerca da filosofia do prazer, destas três orientações que eu dei? Tantra Yoga, Aristóteles e Epicurismo. Porque eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, procuramos o prazer na vida. Todos nós queremos viver uma vida de prazer. No fundo, isto aqui numa ideia já epicurista, e não só, também dos éticos utilitaristas, todos nós procuramos o prazer e rejeitamos a dor de uma maneira ou de outra. A nossa vida, as nossas escolhas são muito orientadas, mesmo de forma inconsciente, na busca de prazer e na fuga da dor. Portanto, nós naturalmente queremos estar em prazer, nós queremos estar bem. Mesmo que uma pessoa pense no prazer no sentido muito lato, não estou a falar apenas no prazer sexual ou prazer da alimentação. Pode ser o prazer de amar. Pode ser o prazer que dá ter um sentido de vida, um propósito de vida. Estão a compreender? Portanto, em termos de Tantra Yoga, é muito importante compreender que Tantra não é promiscuidade. Tantra não é Kama Sutra. Tantra é uma escola do yoga. E para quem não está informado, uma pessoa pode pensar que o yoga é uma escola, tem várias escolas. O yoga não é só as posições físicas que muitas vezes uma pessoa vê. Essa é só uma pequena parte do yoga. Essa é quase 10% do yoga. A maior parte é questões filosóficas que o yoga trata. E o Tantra Yoga é como se fosse uma espécie de vertente, uma escola do yoga que valoriza o prazer. É das poucas escolas que existem no mundo que trata o prazer, que trata nomeadamente o prazer sexual e que valoriza o prazer sexual, diviniza o prazer sexual, ao invés de o menosprezar, de inferiorizar. Portanto, é das poucas escolas que trata o prazer sexual com profundidade que existe no mundo. Portanto, eu sugiro profundamente que uma pessoa estude o Tantra Yoga, que estude a forma como o Yoga contribui para uma vida de prazer, porque isso é importante. Também tem o celibato no Tantra Yoga, mas até que é a escola da mão direita, mas também é o Tantra da mão esquerda, que valoriza o prazer sexual e que não é celibatário. Portanto, sugiro que estudem o Tantra Yoga, porque o Tantra Yoga tem coisas fantásticas para nos ensinar a viver os prazeres da vida, os prazeres sexuais de forma equilibrada e o prazer de viver no sentido geral. Viver em harmonia, em alegria e em prazer. Vou falar de Aristóteles. Ética Nicômaco. Aristóteles trabalhou bastante prazer. Eu fiz um trabalho a propósito do meu estágio de integração à investigação, a perspectivas sobre a felicidade, contributos para Portugal no World Happiness Report. O trabalho que eu fiz foi sobre a obra Ética Nicômaco, principalmente o livro 10º. Eu já tinha estudado Ética Nicômaco, eu tive uma cadeira inteira em que eu tive de leitura de textos filosóficos, foi a cadeira inteira a estudar Ética Nicômaco, Ética de Aristóteles.
E agora, a propósito do estágio que eu fiz, eu fui percebendo cada vez mais que Aristóteles fartou-se de falar em prazer. Eu não estou a falar em prazer sexual. Aristóteles não falou tanto assim de prazer sexual. O prazer no sentido geral. A importância da eudaimonia para Aristóteles, a eudaimonia pode-se definir como a atividade da alma, de acordo com a excelência. Ele identifica sempre a importância das nossas atividades terem prazer. Todos nós procuramos prazer. Aristóteles chegou a dizer que o prazer é a única coisa que nós procuramos segundo a sua própria essência. Nós naturalmente procuramos o prazer. O prazer é como se fosse uma meta, uma coisa muito importante na nossa vida. Todos nós procuramos prazer, naturalmente. E as nossas atividades devem acontecer com prazer. Aristóteles aborda até a questão de como nós naturalmente procuramos o prazer e todos os homens são guiados pelo prazer, as pessoas no sentido geral, nós precisaríamos de uma pedagogia do prazer para orientar as pessoas para prazeres saudáveis, felicitários, que em vez de conduzir à ruína, conduzissem à felicidade. Estão a compreender? Portanto, Aristóteles aborda o prazer em quase toda a sua obra, Ética Nicômaco, de formas fantásticas para nos pôr a pensar acerca de, por exemplo, a atividade de aquele que sente prazer em fazer aquilo que em realizar uma atividade tem mais condições para realizar com mais excelência. Portanto, o geómetra é um exemplo que ele dá a Aristóteles, que tem prazer em resolver problemas geométricos, tem mais condições para se tornar um grande geómetra, por causa do prazer que tem na sua atividade. Estão a compreender? Aristóteles abordou muito a questão do prazer, da importância das nossas atividades terem prazer, nós temos prazer em realizarmos as nossas atividades, muito o prazer do pensamento teórico, prazer do pensamento da questão da filosofia, do filosofar, da contemplação. Aristóteles valorizava, os filósofos gregos em geral valorizavam muito a contemplação. Tive um professor que dizia, muito provavelmente por causa das grandes paisagens naturais que existem na Grécia. Portanto, há aqui uma grande valorização do prazer, da contemplação, dá mais prazer fluir e fruir de conhecimentos do que passar o tempo a procurá-los. Nesse sentido, Aristóteles valorizava mais quando uma pessoa já tinha adquirido a sabedoria e o punha em prática. A fronésia, a sabedoria prática, estão a compreender? Portanto, há aqui a importância da prudência que se identifica em Aristóteles e também se vai identificar, vai-se encontrar no epicurismo, de Epicuro, a importância da prudência, de uma pessoa ter o equilíbrio, a justa medida, o caminho do meio, para vivermos uma vida de prazer, mas para não destruirmos em busca de prazer, estão a compreender? Portanto, Aristóteles, Ética Nicômaco, tem coisas interessantíssimas para quem queira estudar o prazer, uma filosofia do prazer, uma filosofia prática que nos e uma ética que nos oriente para uma vida de prazer de viver. Estão a compreender? Porque eu defino a felicidade, entre outras coisas, é prazer de viver. Epicuro. Toda a gente conhece o epicurismo, de uma maneira ou de outra. Muitas vezes as pessoas confundem, aqui Carta sobre a Felicidade, uma obra fantástica, muitas vezes as pessoas confundem epicurismo com hedonismo. Epicurismo não tem tanto assim a ver com hedonismo. Epicurismo propõe uma relação moderada com os prazeres. Porque o grande objetivo de Epicuro é a ataraxia. É a ausência de sofrimento físico, por exemplo, e a ausência de perturbações da alma. Portanto, se a nossa, ele desconstrói muito os desejos. Uma coisa muito interessante entre a filosofia budista, por exemplo, e a filosofia epicurista é a desconstrução filosófica que faz dos nossos desejos. Por exemplo, Epicuro definiu três principais formas de procurar desejos das pessoas que às vezes podem levar à ruína. Os nossos desejos podem nos arruinar. Há os desejos naturais e necessários, os desejos naturais e não necessários, por exemplo, e os desejos não naturais e não necessários. O mais importante é uma pessoa garantir a sobrevivência, viver em paz, viver com saúde. Há uma grande valorização do prazer da amizade em Epicuro. Viver com moderação. A prudência é uma virtude muito importante para Epicuro. Também se vê essa importância da prudência em Aristóteles. É muito importante a justiça para Epicuro também. Nós temos, e uma coisa muito interessante também na filosofia budista, que é a justa ação e a justa sobrevivência. Uma pessoa não destruir a sua saúde, não destruir a vida de ninguém. A questão da justiça é nós não prejudicarmos mal aos outros, nem nos deixarmos prejudicar, nem nos prejudicarmos a nós mesmos. Portanto, uma relação moderada com o prazer em que uma pessoa e com o desejo, que às vezes os nossos desejos exacerbados podem ser a causa da nossa ruína. E mesmo estes desejos podem estar relacionados com o prazer que no fundo uma pessoa nunca alcança. Há pessoas muito ambiciosas e que estão sempre ansiosas por ter mais e mais e nunca estão satisfeitas com aquilo que têm. E a filosofia epicurista
põe a pessoa a viver no presente, põe uma pessoa a viver equilibrada nos seus desejos e nos seus prazeres. Que há uma desconstrução da relação com o desejo e com o prazer. Estão a compreender? Há uma coisa muito interessante que também existe na filosofia budista, que causa sofrimento para a filosofia budista, além da ignorância, no sentido mais lato, mais abrangente possível, é também o desejo. Há pessoas que passam a vida a desejar. Desejam, 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 lutam, 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 sacrificam-se, destroem-se para conquistar o objeto de desejo, ou não o alcançam, ou alcançam e percebem que ele não trouxe a felicidade como a pessoa imaginava, nem o prazer como a pessoa imaginava. Portanto, quem quer uma filosofia de prazer, quem quer uma filosofia aplicada à consciência e à felicidade, que desconstrua os prazeres humanos, que desconstrua os desejos humanos, nós temos, tanto na filosofia oriental como na filosofia ocidental, coisas fantásticas. No Oriente temos principalmente, a escola mais importante, no meu entender, é do Yoga, Tantra Yoga. A filosofia taoísta também ajuda a desconstruir os desejos humanos e a procurar uma vida equilibrada, uma vida de fruição e de fluição. A filosofia taoísta também ajuda bastante. Tao Te Ching, Lao Tzu dá conselhos fantásticos. A filosofia de Aristóteles aborda bastante o prazer, os prazeres no sentido geral, a felicidade, uma ética para a felicidade, uma ética para a eudaimonia, a atividade da alma de acordo com a excelência, em que existe uma importância máxima do prazer, mas de prazer de forma, a busca de prazer de forma moderada. Todos nós já buscamos o prazer de uma maneira ou de outra. Agora, basta encontrar uma forma equilibrada e prazerosa, equilibrada e saudável de buscar o prazer. Uma coisa que, por exemplo, as pessoas às vezes consomem drogas legais ou ilegais, a achar que ou podem criar a ilusão de que estão a ser epicuristas, mas Epicuro não era assim tão a favor de uma pessoa. Porque se as drogas destruírem a nossa saúde, se perturbarem a nossa alma, nós não estamos a ser epicuristas no sentido clássico. Porque uma das primazias do epicurismo não é só a busca por prazer por si só. É a ausência de sofrimento físico, a ausência de perturbações da alma, é no fundo a paz. Com prazer de viver. Nem se é frugal demais, nem se rejeita os bons prazeres, os prazeres não necessários e não naturais, nem se procura, nem se está em constante desejo a procurá-los. Estão a compreender? Se vier, e mais importante é a simplicidade. Se vier coisas boas, uma pessoa valoriza. Se não vier, uma pessoa não está sempre a desejá-las. Estão a compreender? A filosofia epicurista é muito equilibrada nesse sentido. Por isso é que eu sugiro que estudem Aristóteles, filosofia do prazer, Tantra Yoga, filosofia do prazer, e epicurismo, Epicuro e não só. Sugiro que estudem outras áreas. Nós também temos a ética consequencialística, a ética utilitarista, em que há a perspectiva de uma maximização do prazer e uma diminuição máxima do causamento, da causa de dor, ou do máximo de pessoas possível para a felicidade, uma escolha ética e diminuir o máximo possível o sofrimento das pessoas. Também podem estudar o utilitarismo. Mas as obras principais que eu acho mais importantes para estudar em termos clássicos, a filosofia do prazer, temos estudar Tantra Yoga, Aristóteles, uma filosofia do prazer, a ética nicômaco, e Epicuro, epicurismo, para procurarmos o prazer de forma equilibrada. Eu tenho várias obras publicadas em que também falo acerca dessas questões, eu deixo tudo isso na descrição do vídeo. Dou vários cursos online, um deles também sobre esta relação com o prazer, deixo tudo isso na descrição do vídeo. O curso totalmente online. Vejam o resto dos vídeos, acompanhem o meu trabalho, subscrevam o canal, ajudem a divulgar. É muito importante, nós precisamos de prazer na nossa vida, precisamos viver uma vida de prazer, mas também precisamos de uma adequada relação com o prazer e com os nossos desejos. Portanto, se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, eu dou sempre a sugestão. Se quiserem fazer a transferência bancária para MBWay, para o meu IBAN, para contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal de forma direta, porque eu não tenho patreon.com neste momento e porque eu faço ativismo para uma pedagogia da felicidade, em que eu nem sempre ganho dinheiro por isso. Portanto, faço muito trabalho de graça. Se quiserem, eu agradeço. Sejam felizes, cumprimentos filosóficos, subscrevam o canal, ajudem a divulgar este trabalho, que acho muito importante. Ajudem a divulgar a importância de uma filosofia do prazer, porque a maior parte das pessoas vive vidas completamente frustradas, insatisfeitas, infelizes, sempre em desejo, nunca estão em prazer, e mesmo que conquistem os objetos de desejo, não se sentem realizados. Portanto, nós precisamos desconstruir os desejos para poder ter uma melhor vida e uma vida com mais prazer de viver. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.